Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas! Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o homem e o feminino. Eu sou Alexandre Ferreira. Eu sou o Praça, vulgo Wilson. Eu sou o Mantovani. Muito bem, olha só. Dizem que a história se repete uma vez como tragédia e outra como comédia. Isso significa que esse programa vai ser muito divertido, porque é a segunda vez que a gente tá tentando gravar ele. Ai de mim, né? É, o áudio de alguém deu problema aí, né, Mantovani? Deu? Deu. Não é possível. É verdade. E então, olha só, eu reuni aí uns camaradas que são também camaradas do Pedro Luiz nesse tempo de licença paternidade. Então a gente tá deixando o Pedro lá com as fraldas e com os tetês do pequeno Francisco e viemos aqui falar um pouco sobre como este homem, né, que somos e que o Pedro também é, se constitui também em face de um feminino. Essa é a inspiração. É um programa de certa maneira também de homenagem de amigos para um outro amigo. E aí, pra gente começar, eu vou perguntar para o Praça e para o Mantovani como que eles conheceram o Pedro Luiz e como eles enxergam esse Pedro que agora virou pai. O que vocês esperam desse pai Pedro aí? Bora, Mantovani. Eu? Você conhece ele há mais tempo. É verdade. Você sabe que quando você falou do microfone, eu achei que tinha falhado de novo. Olha o meu TA. O Pedro, eu conheci na comunidade São José. Nós trabalhávamos na Crisma e no Encontro de Jovens com Cristo. E foi assim, é aquele amigo para a vida inteira, aquela pessoa que nos inspira. Ele sempre divertido, alegre. O Pedro sempre contagiante, né? Uma pessoa que tem uma história muito bonita com a família dele, pai, mãe, a irmã. E nós trabalhávamos na comunidade São José e montamos juntos um grupo que se chama Perseverança. Sim. Perseverança era muito legal, foi muito bom. Perseverança era o pós-catequese, né? Pós-catequese. E, se eu não me engano, havia no meu tempo a cruzadinha, né? Quando você fazia a catequese, você ia pra cruzada, depois a crisma. E a gente conversando, o que vai ser dessa galerinha que fez a catequese? E foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque o Pedro sempre, com aquele violão dele, né? E toca muito bem, e é de uma humildade incrível. Fala, meu, como você toca bem? Ele falou, não, quem toca bem é a Mandu Costa. Né? E a Mandu Costa que toca bem. E eu aprendi a amar o Pedro como irmão, acolher ele como irmão, e quando ele foi ao seminário, né, eu fui primeiro, depois ele foi em seguida, foi uma felicidade também, né? A gente saber que estávamos ali passando por uma formação pela igreja, da qual devemos muito. E aquilo, né, se você não for padre, com certeza você será cristão, pai de família, querido. Ajuda a aumentar o repertório pra vida, né? A se conhecer melhor. Nós três aqui, eu, o Mantovani, o Praça e o Pedro, nos conhecemos, né? Convivemos no seminário. E é uma experiência que marcou a nossa formação humana, até porque também ali fizemos as nossas graduações, né? Mas eu acho que para além disso, né, gente, essa disposição de se autoconhecer, de saber qual que é a vontade de Deus para nossa vida, isso é de uma coragem, né? Mas ao mesmo tempo de uma possibilidade de acertar o passo na vida muito grande, né? Com certeza. E a alegria de ser pai, né? Sim. É algo fascinante, né? Então eu não tenho dúvida, né? Que não só a Letícia, mas ele também já está sendo, né? Um grande pai e vai fazer do Francisco um grande homem, não só o Pedro, mas com certeza a Letícia também. E esse feminino, eu acredito que o Pedro tem muito presente, né, dentro dele, dessa generosidade, desse carinho, dessa atenção, desse acolhimento, esse feminino que sempre vai acolhendo, escutando, né, aprendendo a ouvir, e eu acredito que o Francisco vai ter esse privilégio de ter um pai e uma mãe que vai dar um bom direcionamento dele nessa vida. E você, Wilson, como é que foi o seu convívio com o Pedro e como é que chegou aí pra você a notícia de que Pedro agora tem um pequeno rebento? Então, eu fiquei muito, muito feliz, muito alegre pelo Pedro, porque ele é uma pessoa extraordinária, né?
tirando a questão até mesmo intelectual, mas é um ser humano fantástico, além daquilo que a gente pode imaginar, né? Ele é uma pessoa, foi muito equilibrada, muito pacificador, e muitas vezes ele aprendeu muitas vezes a sofrer sozinho do que de certa forma deliberar alguma confusão, alguma divergência e assim por diante. Então o Pedro sempre foi uma pessoa muito equilibrada, e tanto é que o Pedro, no meu primeiro contato com ele logo, claro, depois que ele falou isso para mim, ele montou uma espécie de um grupo que dizia: eu já tive medo do Praça. Porque o nosso primeiro contato foi uma coisa bem o Pedro sendo Pedro e eu sendo o Praça, né? O Pedro querendo, de certa forma, puxar conversa, né? Fazer uma amizade, e eu fui meio que rústico com ele, porque estávamos fazendo uma festa no seminário de filosofia e ele estava no Propedêutico 2. E quem morou na freguesia sabe que tinha uma ponte de acesso entre a casa e a capela, e eu também ficava responsável por fazer o churrasco das festas e tal. E eu estou lá preparando um churrasqueira e tal, e o Pedro passou por essa ponte e falou: é daí que o Papa dá a bênção? Eu disse: não sei. É aí que a gente chega na capela para rezar. E pau no gato. E depois desse momento ele falou que tinha medo de mim, né? E depois que ele me conheceu melhor, que a gente começou a conviver já na casa de teologia, as coisas mudaram, né? E o mais interessante é que eu não deixei de ser o Praça, e o Pedro também não deixou de ser o Pedro, né? Eu acho essa informação relevante. Tem uma cachorrinha aqui que quer falar também. Mas a gente chama o Wilson de Praça porque ele praticamente saiu do serviço militar e entrou no seminário. E eu também já tive medo do Praça, porque era aquela figura no seminário onde todo mundo queria ser muito angelical. O Praça era mais ali parecido com o apóstolo Pedro, né? Um elefante numa sala de cristal. Ô Mantovani, deixa eu te perguntar, você também já teve medo do Praça? Já, meu, Ave Maria. Porque ele é bem... Não, ele tá faltando com a verdade. Tá faltando com a verdade, porque o Mantovani, a gente dividiu o quarto no primeiro semestre no seminário. Foi. Não tinha como ter medo de mim. Mas era divertido, cara, demais. E o Praça tinha... Acho que essa coisa do seminário é muito louco, né? Porque cada pessoa tem uma história. E a gente tem que se adaptar com os hábitos das outras pessoas. E o Praça tinha os hábitos dele. E ele tinha também que aprender a conviver com os meus. E eu tinha um receio, né? Porque ele sempre, com aquele jeitão... Era difícil, assim. O Praça não é uma pessoa muito de ficar bajulando. Ele não bajula ninguém. Não. O Praça não é um cara de ficar agradando. Ele é muito na dele, né? Ele é bem fechado, mas depois que você entra, você ganha um amigo, né? Você entra na intimidade dele, nessa intimidade de poder conversar e falar de coisas profundas, especiais, pessoais. E o Praça, ele era essa pessoa que eu tinha um cuidado, né? Pra gente não ultrapassar os limites. Mas eu tinha, assim, um certo receio, assim, de causar, de ser desconfortável, assim. Mas sempre foi uma pessoa bastante querida, né? Que era só saber levar. E, ô Praça, como que é que você enxerga o Papai Pedro aí? Eu vejo o Pai Pedro como, muitas vezes, o equilíbrio que falta. Ele, com certeza, vai ser um bom equilíbrio entre o masculino e o feminino, né? Na questão da condução e da orientação do pequeno Francisco aí para a sociedade. Então, eu acho que o Pedro resume muito bem isso daí. Muito bom. De nós quatro, o Wilson é um que persevera no ministério, né? Ainda que o Mantovani tenha outros ministérios aí e outras obrigações espirituais. Quem conhece ele de outros podcasts sabe muito bem. Mas acho que agora a gente pode entrar já no tema, e a gente, confabulando essa pauta, a gente falava de que
E poderíamos começar falando do conceito de ânima, né? E dos ideais humanos, porque todo homem, ele tem um ideal de feminino, né? Seja daquilo que aprendeu dentro de casa, seja daquilo que busca como interesse afetivo e outras ideias, né? A gente meio que se define pela nossa contraparte, né? Então, quem trouxe bastante essa ideia lá na nossa discussão foi o Mantovani, e eu vou pedir então que ele fale mais sobre isso. Então, pra gente falar da ânima, né? Falar da ânima, a gente tem que falar do espírito. Tem que falar de espírito, porque a gente se baseia o próprio pensamento, e aí eu gosto de trazer um pouco de Jung nesse sentido, e ele está muito próximo do religioso. Ele estuda justamente essa questão, e é uma das coisas que vai separar eles de Freud, né? Então ele tem uma grande admiração pelos arquétipos, pela questão do religioso. Ele conhece inclusive Mircea Eliade, então ele faz uma aproximação bastante interessante da questão da alma com relação à religião. E quando a gente pensa, por exemplo, no nascimento de um serzinho, né, no caso do Francisco, faz a gente pensar também sobre o espírito, sobre a alma, sobre a questão do pecado. E aí o pecado eu gosto de entendê-lo como um arquétipo da condição humana, e eu gosto de também colar ele junto com o Gênesis, o livro do Gênesis. Mas antes, eu acho que seria interessante a gente pensar naquela frase muito bonita do Don Helder, numa das entrevistas dele, né? O Don Helder faz uma entrevista maravilhosa, em preto e branco ainda, e ele diz assim: o casamento é uma beleza, a união, o casamento é uma beleza, aquele jeitinho dele, né? Parece uma tartaruguinha, tadinho, uma coisa linda. A união do homem e de uma mulher, que através da fecundação do ato de amor, Deus cria o espírito imortal. Olha que beleza. E aquilo, Ferreira, quando eu estava assistindo, eu achei isso fantástico, né? E aí, quando a gente vai para o Evangelho, para o Gênesis, a gente captura também essa mensagem, né? A gente percebe isso também, porque lá no Gênesis a gente tem, né? Deus criou o céu e a terra. Depois, no segundo versículo, ele fala: e o Espírito de Deus pairava suavemente sobre a face de água. E aí, nas minhas meditações, trazendo aí para o campo simbólico dessa questão da maternidade, a criança gerada está numa bolsa de água. Sim. Ao se romper a bolsa, né, este espírito vem para este mundo. Então, dá para a gente fazer essa metáfora, trabalhar essa metáfora da criação, e nós, que somos pais, co-criadores também. Então, muito a bom. Água, ela traz muitas metáforas, é claro, né? A água tem muitas metáforas dentro das Sagradas Escrituras. Legal. Mas, né, então a gente precisa entender isso direitinho. Tá, mas não dá para misturar. Sim, vamos dar um ampassant aqui, vamos retomar a ideia, né? Então, você tá trazendo aqui, tá colando aquela ideia de Gênesis, do espírito que pairava sobre as águas, vamos dizer que é o embrião da criação, e você tá colando isso com o espírito individual de cada ser humano, né? Na sua, digamos, chama psíquica e pneumática que anima o seu corpo, que vem à tona, que se dá a conhecer no mundo quando a criança nasce. Beleza? Praça, você acrescenta alguma coisa, tira dessa ideia? Então, eu acredito que se a gente for pegar o campo das Sagradas Escrituras, a gente começa a perceber a história humana vista com o olhar divino. E aí a gente começa a perceber que, infelizmente, nunca teve essa união por parte das escolhas humanas para se fazer esse equilíbrio. Porque quando Deus criou o universo, ele cria em sintonia com o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E aí, quando sai desse campo de criação, que a gente tem aquele contato com o homem e a mulher, em Adão e Eva, o masculino e o feminino, a gente já vê que existe uma divergência por conta das escolhas. E isso é preocupante, porque muitas vezes nós não queremos, de certa forma, nos unir, nos fundir a outra pessoa. A gente quer, muitas vezes, se sobrepor a ela,
que é o que acontece claramente no Gênesis. Então, quando Deus faz o paraíso, ele dá apenas uma orientação à espécie, ao masculino e ao feminino. Do fruto do conhecimento, vocês estão proibidos, nem proibidos, vocês não comam dele. E o mais interessante de tudo isso é que não existe uma união entre o masculino conversar com o feminino para chegar a uma conclusão em fazer ou deixar de fazer a ordem. Sim. Então, a mulher vê que é bom, ela aprova, dá para o marido e depois, né, começa, de certa forma, a falta de responsabilidade que acabou gerando esse desequilíbrio. Sim. Desculpa eu interromper, Praça, mas então, o criador, ele assume o papel de tutor e dá um limite, né? Porque aí a humanidade pode se provar que tá amadurecendo, certo? Sim, sim. E é tão interessante que para ver acontecer, precisa ter essas três forças, o masculino, o feminino e algo que, de certa forma, mantenha tudo isso em equilíbrio, que aí é o transcendente, é Deus. Então, Deus, ele é o tutor, mas não é aquele que autoprotege de impedir o homem a, de certa forma, a cometer erros e pecados. É aquele que protege, é aquele que mostra o caminho e é aquele que dá a total liberdade por conta do livre-arbítrio. Tanto é que quando o homem e a mulher eles são expulsos do paraíso, eles não saem de mãos vazias. Então, Deus faz roupas de couro de animais e entregam para eles começarem uma nova etapa da vida deles, que é justamente o quê? É a consequência das escolhas humanas que acabaram levando o masculino e o feminino a sair dessa harmonia e, portanto, saíram do paraíso. Excelente. A gente falou bem aí, eu acho que de uma maneira até alegórica do como a Bíblia nos ajuda a entender essa constituição humana, mas eu acho que a gente ainda não tocou no assunto de como o feminino, de certa forma, nos define enquanto masculino e nem o masculino como feminino. Vai, Mantovani, nos ajude a sair do labirinto do Minotauro. O labirinto é o seguinte, a gente vai lá no Gênesis e está escrito assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. E é interessante isso, porque existe essa parte masculina em nós, nosso pai, 50% do Gênesis, e 50% do feminino, que é a mãe, né? Então nós temos constituído em nós, que vai depois ser formado a alma, mas o nosso espírito... Geneticamente também, né? No DNA. No DNA de Deus, nós somos homem e mulher. Então existem essas duas dimensões dentro de nós. E a gente precisa trabalhar esse feminino dentro de nós. E o Jung vai trabalhar isso, ele vai trazer isso belamente, né? Quando ele vai falar de alma, de ânima dentro dos homens e ânimos dentro da mulher. Então, eu acho nesse sentido fantástico, porque a Bíblia não é aquilo, né? A Bíblia ela não está errada. A Bíblia não está, como é que fala? Ela não é equivocada, ela não é confusa, a Bíblia não é distorcida, não. O que é distorcida são as nossas interpretações, a interpretação que a gente faz dela. Porque se você pega, por exemplo, esse trecho, tá claro, até biologicamente, né? Sim. 50%, 50%, né? E então, o que a gente percebe? E aí começa, quando essa criança vem ao mundo, a gente precisa entender um outro trecho do Gênesis, que é onde a gente começa a perceber aonde a alma começa a surgir aí, a alma humana, porque nós somos espíritos. Geneticamente, é um DNA de Deus em nós, mas a gente vem ao mundo e ganha um corpo, e aí começa a surgir essa questão da alma, e aí aparece justamente no Gênesis 2:9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável, né? A vista e a árvore, que é a árvore da vida, que está no meio do jardim. E existe uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, no centro do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui a gente encontra uma metáfora da alma humana.
Por quê? Porque quando nascemos, isso é com todo mundo. Aí a gente consegue entender o que significa um pecado original. Quando nascemos, nós somos extremamente dependentes dos nossos pais. Certo. Né? De contato afetivo, né? Cheio de amor que o pai e a mãe nos traz. Começa a se formar ali, durante um certo tempo, o ego dessa criança. Essa criança, por enquanto, ela não sabe nem quem ela é. Ela não sabe nem que ela é distinta da mãe. Ela não sabe de nada, ela está aprendendo, né? Não estou falando que é uma tábula rasa, não é isso. O que eu quero dizer é que essa criança está passando por um processo de formação, tanto psíquico quanto no corpo, desenvolvendo o corpo dela. Sim. Então, esse espírito imortal, agora no corpo, se alimenta e se nutre da árvore da vida, porque ela ainda se encontra no paraíso simbólico, onde nada lhe falta. Certo. Então, essa alma querida do pequeno Francisco, né, está aos cuidados do papai Pedro e da mamãe Letícia, que nutre eles, o corpo deles e a alma dele, de necessidades materiais. Só que não é só isso, nutre também de amor, que é uma necessidade do espírito, que é uma condição do espírito. Alimenta espiritualmente também. Alimenta espiritualmente também. Por isso que a gente diz que os pais são co-criadores. Nós, seres humanos, também somos co-criadores, mas quem criou mesmo foi Deus, o Espírito. Mas quem cria também, por tabela, a alma desse ser vai ser o pai e a mãe. Então, a gente não pode esquecer que a alma humana recebe recursos, inclusive um nome, que não foi a criança que escolheu, foi o pai e a mãe que deu, né? Então, isso é muito interessante, esse processo de formação, a formação da psique, né? Então, o que é uma psique, segundo Jung? É um todo que tem consciente e inconsciente. Em grego, a gente lembra, lá no estudo, quando a gente estudou Sócrates, Platão, a gente lembra que psique significa alma, psique significa alma. Olha só que interessante. Vamos considerar que a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, isso é um exegeta que também traz essa ideia, ele diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal poderia também ser alterada por árvore do conhecimento da experiência e da ignorância. Mas a ignorância aqui não significa nem violência e nem não saber. A ignorância aqui significa o não querer fazer. Entendi. E às vezes, diante de uma situação que a gente está vendo que é arriscada, mesmo assim a gente vai. Isso é uma ignorância. E aí a gente experimenta desse fruto, como disse Melanie Klein, né? Melanie Klein, ela diz algo fabuloso, a psicanalista. Ela fala assim, que quando a gente prova da árvore do bem e do mal, a gente é praticamente expulso desse paraíso. Sim. Então eu estou absolutamente convencido de que a ideia de pecado, ela ficaria muito mais elegante, meus irmãos, se a gente entendesse realmente o que significa pecado nesse sentido grego e no sentido hebraico, porque a gente vê o pecado como, meu Deus, vai pro inferno. E não é isso. É o sentido de amartia, né? De desviar o propósito. Errar o alvo. Isso mesmo. Errar o alvo. Errar o alvo, né? Ton hamartia extraes. O pecado é vergonhoso. O arqueiro que erra e fica com vergonha, né? Então, a criança, ela vai se desenvolvendo, vem a adolescência, e aí eu faço o nome do pai, porque eu tenho 2 filhas. Né? Tá chegando. Tá chegando. Estão com 10 anos. E começa a se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, da experiência e da ignorância. Sim. Quem nunca caiu nisso? Muito Quem bom. nunca provou desse fruto? E aí esse jovem, né, já não mais criança, mas esse jovem, ela faz as suas escolhas, ou ele faz as suas escolhas. E ao invés de mirar na árvore da vida, que tem como fruto o amor, vai na experiência. Né? Vai lá na outra árvore do conhecimento, mira na árvore do bem e do mal, onde estão os frutos das paixões, a doença, a dor, o sofrimento, o ciúme. Quer viver, né? Quer viver. Quer aprender por conta própria e não que alguém lhe ensine. Muito mas bem. É lindo isso. É bonito. Isso é muito bonito. Por quê? Porque é o processo de afastamento do alvo, que é o amor, né? Que está dentro, e não fora, né? O que está fora é a árvore do bem e do mal, que são essas experiências que a gente precisa viver, que é o que aconteceu na parábola do filho pródigo. Certo. Segura aí o filho pródigo pra gente poder voltar no segundo bloco falando de Jesus. Tá bom. Vamos lá. Praça, dessa linha de raciocínio, você quer falar alguma coisa ou a gente pode fazer aquela pausa marota? Vamos fazer a pausa marota, né? Muito bem. Tá muito bem elucidada e explicada, né? Joia. Então, caro ouvinte, querida ouvinte, a gente vai fazer aquela pausa musical. A música que a gente vai ouvir se chama Leve. É uma das minhas
incursões aí pelo rap. Eu confesso que eu queria fazer o playback e colocar a voz, mas não vou ter tempo hábil pra isso, né? Quem sabe vocês ouçam um dia essa música fora do podcast, né? Mas eu achei que era importante colocar essa musiquinha aqui, né? Pra gente poder fazer essa pequena homenagem aí pra uma nova vida que nasce. Vocês vão ver que tem a ver, certo? Numa noite de calor, viaturas passando conforme for. A correria é melhor do que sair andando. O mundo é um quarteirão, quem sabe 5 eu sigo, chamando ele de quebrada. Gira o mundo no peão, a treta com a rua de baixo, pode crer, já foi superar. Você já parou pra pensar que talvez todos nós temos os mesmos avós? E o futuro só existe nos ventres. A vida é de trás pra frente. Eu sinto pulsando desde dentro numa noite de calor. Todos os cantos, em todos os cantos. Farei um mundo melhor, sim, era pra tanto. Leve, leve, leve na ideia pesada. Chegar no argumento. Leve, 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 mas solte quando Chegar o momento. damos mais de nós quando desapegados do passado recente. Quando nasce um de nós, chamamos o amanhã de presente. Andando pela rua por memórias distantes, sou invadido. Algumas eu gostaria de manter enterradas. Eu sigo o vento na cara da burguesia, que seja a tempestade, os sinos das catedrais. Não, serão os tambores que anunciarão a liberdade. Os peões se unirão pra fazer a revolução. Quem tá na torre, você tá ligado? O bispo já foi pro saco, eu posso ser o cavalo. Você quer ser minha rainha e o rei serão as criancinhas. Leve, leve, leve na ideia pesada. Chegar no argumento. Leve, 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 mas solte quando Chegar o momento. damos mais de nós quando desapegados do passado recente. Quando nasce um de nós, chamamos o amanhã de presente. Os peões se unirão pra fazer a revolução. Quem tá na torre, você tá ligado? O bispo já foi pro saco, eu posso ser o cavalo. Você quer ser minha rainha e o rei serão as criancinhas. Leve, leve, leve na ideia pesada. Chegar no argumento. Leve, 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 mas solte quando Chegar o momento. damos mais de nós quando desapegados do passado recente. Quando nasce um de nós, chamamos o amanhã de presente. E nesse episódio nós estamos falando sobre essas constituições do humano, né? Virou já um papo antropológico aqui, né? Antropologia teológica, e eu tô gostando muito. E a gente falava muito ali do Antigo Testamento, essa base para nossa fé judaico-cristã, mas eu acho que agora a gente podia pegar o nosso exemplo maior, que é Jesus. E Jesus tem todo um contato com o feminino que me parece, me corrija aí os especialistas se eu estiver errado, muito à frente do seu tempo. Enquanto Jesus ainda vivia num mundo extremamente patriarcal, Jesus traz algumas novidades nesse contato do masculino com o feminino. E aí eu vou chamar o nosso reverendo Wilson para retomar essa conversa.
Pois é. Essa questão é até interessante da gente estar conversando sobre ela, por quê? Porque a gente precisa entender que dentro desse masculino e feminino existem algumas interferências. E uma interferência que Jesus ele vem, de certa forma, esclarecer é a religiosa. E se a gente não tomar cuidado com a nossa religiosidade, a gente vai estar cada vez mais se afastando do projeto de Deus, que é esse projeto de equilíbrio, onde o masculino, o feminino, o homem, a mulher, o rico, o pobre, eles têm a mesma dignidade. E é isso que nós precisamos, de certa forma, começar a olhar em Jesus Cristo. Essa é a questão. Porque Jesus Cristo, ele vem mostrar a importância da mulher, condenando o quê? Uma religiosidade falida do seu tempo. E a questão é tão profunda que quem anuncia o ressuscitado é uma mulher, não um homem. Perfeito. Então Jesus, ele tem essa capacidade muitas vezes de trazer o excluído para a conversa. Ele traz o excluído para mostrar, olha, o caminho é esse. Enquanto não temos Jesus, a forma religiosa era uma forma totalmente de discurso, onde tinha-se um discurso muito bem afinado e bonito sobre Deus. Jesus, ele afina o discurso com a prática. E aí é o que faz a grande diferença quando a gente, de certa forma, está alinhado com o masculino e o feminino. Essa é a grande questão. Então a gente começa a perceber que para a gente começar a ter uma espiritualidade mais aprofundada, a gente precisa abrir mão do que? De um discurso moralista, de um discurso falido, de um discurso de um amor que também já está muito falido, e começar a praticar aquilo que Jesus praticou no nosso dia a dia através da nossa limitação. Que é isso que faz o feminino. E eu até, de certa forma, vejo muito, né, na conduta de Jesus essa maternidade, porque é ele que acolhe. Então, enquanto a multidão queria, de certa forma, apedrejar, matar aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus ele renova a esperança daquela mulher. Se ninguém tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E o mais interessante dessa passagem é o que? As pessoas vão se retirando do mais velho para o mais novo. Porque os mais velhos já estão viciados com esse tipo de conduta e que acaba, de certa forma, contaminando as outras coisas. E aí a gente começa a perceber também essa presença feminina na onde? Na criança. Quando a gente pega a multiplicação dos pães lá, quem é que fornece os pães para serem multiplicados? É uma criança. E tanto é que os apóstolos, até de certa forma, têm dúvida. O que são 5 pães e 2 peixes para esse mundaréu de pessoa? E é Jesus trazendo novamente para dentro da baia a necessidade de olharmos com um olhar mais carinhoso para as pessoas que estão excluídas. Então, esse feminino, muitas vezes, ele é tão importante na nossa vida que a gente não tomou conta de como ele é importante. E é até interessante hoje, a gente fala muito nessa questão do empoderamento feminino, né? Só que a gente precisa aprender a viver esse empoderamento. Por que eu digo isso? Porque hoje é uma realidade que a gente vê, mesmo diante do esporte, de algumas mulheres narrando jogo de futebol. Verdade. Só que aí que tá, elas narram que nem homem. Sim. Elas têm a oportunidade de ser a mulher, mas não querem ser a mulher, porque se elas não narrarem que nem homem, elas perdem a oportunidade. É. Até a própria jogadora de futebol feminina, Até né? a própria... Pede-se essa questão da delicadeza feminina, você entendeu? Mas por quê? Porque assumiu um discurso. Então não é uma vivência. Então eu não preciso, de certa forma, respeitar uma mulher, porque a mulher tem uma condição física melhor que a minha e pode me bater. Eu tenho que respeitar a mulher pela delicadeza dela, pela educação dela, pelo charme dela, pelo carinho dela, pelo olhar diferenciado que ela tem das coisas. Não porque ela está se tornando um homem. E é isso que a gente vê, que é essa falta de equilíbrio entre o masculino e o feminino. É. E eu, de certa forma, aprendi muito cedo conviver com essa briga. Por quê? Porque eu fui criado, na minha família, a maioria eram mulheres. Então tinham 3 irmãs, mais a minha mãe, contra eu e meu irmão. Era um matriarcado. Geralmente eu e meu irmão era voto vencido. E era tão interessante isso que aquilo que muitas vezes, essa liberdade que cabia aos homens, lá em casa cabia às mulheres. A minha mãe sempre tratou eu e o meu irmão até mesmo com mais cuidado, com mais ciúmes do que as minhas irmãs. Que já estavam com o lugar ali estabelecido. Que já estavam com o lugar estabelecido.
E é muito interessante isso aí. E o mais interessante ainda é que tanto você, o Alexandre Ferreira, quanto o Mantovani passaram uma vida muito dessa vida na maioria de homens. Porque o Mantovani tem 3 irmãos. 2 irmãos, mais o pai. Tinha um pai. Sim. Só a Dona Vera. E você era você, o Alex, o Antônio e só a Dona César. E agora se inverteu. Se inverteu. Agora inverteu. Agora vocês estão sabendo que é ser voto vencido. Sim. Que é muito bom. É. Que faz a gente crescer. E eu vejo muito isso mesmo, sabe, Praça? Que na minha vida hoje eu tive que aprender a lidar com certas coisas, porque lá em casa, né, na casa dos meus pais, minha mãe, de certa maneira, se masculinizou pra poder lidar com esse ambiente. Porque senão não sobrevivia, né? Não tinha jeito. Exato, muito masculino. O ânimos. Agora, ô Mantovani, você... Como é que você lida aí com esse voto vencido na sua casa? Andresa, Pietro e Maria Clara mandando e você só obedecendo? Pô, isso se repete, né? A gente casa com a nossa mãe, né? Geralmente, né? Porque em casa quem mandava era a minha mãe. Éramos em 4 homens com meu pai, né? Eu, o Anderson e o Alisson e meu pai. Minha mãe sempre mandou na casa. A gente comia miudinho na mão dela, né? E hoje isso se reproduz. Eu como na mão das 3 aqui, das 4, porque a Polly também manda em mim, né? A Polly é minha cachorrinha. Ah, boa. Então, o que acontece? Eu reproduzi, né? Levei isso para minha análise, claro, né? Não tinha que ser diferente, e eu reproduzi justamente o que eu vivia lá na infância. Mas eu acredito que isso foi muito benéfico, porque se a gente for analisar também, Jesus foi o que foi quem foi, toda essa atenção com afeto, porque ele teve uma supermãe. Não tô falando da mãe da Marvel, né? Não é aquela mãe da Marvel, mas foi uma mãe incrível. Você imagina ela falar que, né, o braço manifestou o seu poder, né, despediu os soberbos, né, e deixou os ricos de mão vazias. Imagine uma criança crescendo ouvindo uma mãe falando isso. A mãe falando isso. A Maria era muito forte. Eu acho que Jesus não era doido de maltratar uma mulher. Não seria maluco, porque seria como se maltratasse a própria mãe. Tanto então, que ele chama a mãe de mulher, né? Chama mãe de... Mas aí que tá, né? Essa mulher não é a Eva, é a nova Eva, né? É um arquétipo de mulher. Um arquétipo da mulher que aí tem que fazer um outro podcast pra falar de Maria, né? Que seria fantástico. A Maria, ela vai ser esse arquétipo da mulher que serve, a mulher servidora do Senhor, né? Aquela que serve. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Diferente de Zacarias, por exemplo, né? Que Zacarias perguntou, como que vai, né? Mas eu sou velha, como é que eu vou ter um filho, né? Minha esposa também é velha. Me dá um sinal, pelo amor de Deus, que isso é verdade. Aí o anjo falou, você vai ficar mudo. E deixou ele mudo. E aí o que acontece? Maria faz um movimento diferente. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra a sua palavra. Então é uma mulher que entrega, né, que vive, que vai do começo ao fim, acompanhando o sofrimento do filho. Ela traz o arquétipo de toda mãe, né, que tem um filho e que sofre por ele, né? E acho que ninguém sofreu mais do que Maria nesse mundo. E que mais, Mantovani? Que outros exemplos de encontro de Jesus com as mulheres aí você enxerga no Novo Testamento? Bom, vários, né? Primeiro, a gente tem que considerar, né, vários diálogos de Jesus com vários perfis, né, vários arquétipos e modelos de mulheres. Uma delas é a grande capacidade que Jesus teve de entrar no debate com uma mulher greco-fenícia siriana, né? Eita! Ciro-fenícia. Quem que é essa? E ela é a mulher lá do Marcos 7:25. Que ela quer curar a filha dela, né? Ele não cura a filha de Jairo e atende primeiro essa mulher. E essa mulher entra num debate com ele. E Jesus se deixa aprender, porque ela fala assim, ele fala, eu vim para aqueles os que filhos de Israel. Os filhos de Israel. E aí ela fala assim, até os cachorros comem migalhas. Cara, Jesus era um mestre. Jesus se deixa aprender com essa mulher. Fala, é verdade. Vai, que a sua filha está curada. Então ele se deixa aprender. Onde um rabino, primeiro que a mulher não falava, né? Na tradição judaica ela não tinha o poder de debater sobre religião. E Jesus se deixa aprender com ela. Eu acho isso fascinante. A outra passagem que eu acho uma das mais bonitas também, né? Que eu acho que é uma das questões muito que a gente às vezes não percebe, que são a própria mulher que unge os cabelos de Jesus, né? Chega lá na casa, tá lá os doutores da lei, tá lá fariseu, tá os seus discípulos, e vem uma mulher e unge
unge os pés dele com óleo, que é um óleo caríssimo, e a cabeça. Talvez essa mulher seria uma prostituta, porque esse era um hábito em Israel, em Jerusalém, na tradição judaica, das mulheres que eram marginalizadas, que faziam esse ato, né? E até pelo escândalo, né? Que a comoção ali de quem tá vendo a cena, né? Vendo a cena, uma mulher que na tradição judaica é pecadora, né? Por isso que ele vai ser muito acusado pelos fariseus, que você come com prostitutas, você come com doentes, você come com pecadores, e ele se deixa, e ele faz uma repreensão a Judas ainda, né? Porque Judas estava preocupado em ganhar o dinheiro, né? Em vender o óleo que era muito caro. Capitalista. Né? Colocar na cueca, dentro daquele tempo já existia, né? Aqueles que colocavam dinheiro na cueca. E Jesus chama a atenção dele, né? E fala, poxa, aqui, né, vocês não me acolheram como essa mulher, né? Que vendeu o que tinha, né, e viu essa importância de estar presente, Jesus acolher ela dentro da sua condição. Eu acho isso fascinante. E as outras passagens também são a própria crucificação, que aparece Maria Madalena, aparece Maria, né? Aparece as mulheres que estão presentes na cruz, só o João, né? Só o João está presente ali, e Jesus ainda fala, filho, eis a sua mãe, mulher, eis o seu filho, né? Então, há várias passagens bíblicas em que Jesus, ele tem essa sensibilidade, né, de estar com essa mulher e dar a ela dignidade, né? Isso é uma coisa muito presente. Eu percebo isso no Evangelho. Muito bom, pai Mantovani. Acho que é isso, né? A gente fez aí um apanhado, né, de como Jesus encontra essas mulheres e acaba sendo um exemplo pra gente, né? De como você encontra as pessoas e, sobretudo, nesses encontros, você se interessa pelas pessoas, né? A grande virada de chave aí é não enxergar as pessoas pelos rótulos, mas pelo que elas são, né? Então Jesus vai encontrando essas mulheres, mas também homens, e os evangelhos fazem questão de mostrar que para Jesus não fazia diferença do masculino ou do feminino, né? E aí eu acho... fala aí. Inclusive, Ferreira, eu tava assistindo aquela série, né? Aquela série Chose. Foi o único episódio que eu fiquei desapontado. Como que é o nome da série? The Chosen. The Chosen. Certo. Eu achei muito lindo, assim, muito bonita aquela série e tal, achei muito legal. Mas teve uma cena que eu falei, puxa, podia ter melhorado aqui, hein? E você fala, e agora, né? Que nós não devemos, que Jesus não fazia exclusão de ninguém, né? E uma vez chegou até mim um rapaz, né? Que estava muito sofrendo dentro da sua orientação, né, homossexual, e ele falou assim pra mim, eu não me vejo na igreja, porque eu não encontro nada que aponte que Jesus acolheu alguém desse jeito. Caramba. E eu falei, não, acolheu sim. Tem um episódio muito lindo, que é um dos mais bonitos, uma das passagens bíblicas mais lindas. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Inclusive tá na liturgia, na Eucaristia. Sério? Eu falei, sério. Me conta essa passagem. Eu falei, com o maior prazer. O centurião, o grande centurião, ele chega pra Jesus e fala, eu não sou digno que o Senhor entre na minha morada. Perfeito. Ele não queria entrar. Ele sabia quem era Jesus. O Chose, ele vai colocar que é um filho bastardo. Mas dentro da tradição romana, a gente sabe que havia isso era muito comum. Na tradição grega, isso era muito comum. E ele fala assim, dizei uma palavra que o meu servo, hoje a gente diria, né? O meu rapaz, meu caso, o meu companheiro, ele tá muito doente. E eu, quando eu dou ordem para os guardas, ele cumpre. E eu sei que se o Senhor fizer isso, o Senhor vai curar ele. E Jesus, o que ele faz? Ele fala assim, eu nunca vi, jamais vi tanta em Israel um homem de tamanha fé. Que o seu servo curou. Ô Mantovani, mas o que isso tem a ver com The Chosen? Porque o The Chosen não colocou. Ele colocou o filho bastardo. Ele não colocou que o rapaz era um companheiro dele. Mas aí você já tá querendo demais. Aí eu tô querendo demais, né? Mas se essa for a verdade. Não, eu concordo com você, mas pra uma obra
que quer ser palatável aí pro grande público é meio difícil, né? Ah, mas o grande público também, né? Sim. E o que faz Jesus? Ele acolhe todo mundo. Claro. E mesmo que essa fosse apenas uma interpretação, né? Aham. Pouco abalizada, que não é o caso. Eu acho que você trouxe elementos muito, muito precisos. Valia a pena, né? Enquanto uma obra de ficção que explorar esse lado seria uma sacada muito boa. Cara, eu por isso que eu frustrei esse episódio. Que não Sim. tira toda a sua beleza, né? Mas esse eu fiquei magoado. Tá difícil perdoar o cara, o roteirista. Então, Tá gente, difícil. muito bom. Mas vamos lá, vamos para o finalmente. A gente colocou aqui nas nossas confubalações Confabulações é boa. que a gente ia terminar falando que paternar é pastorear, né? E falando um pouco aí dessa nossa tentativa de alcançar uma masculinidade saudável. Então, Praça, fala aí, paternar é pastorear? Você que pastoreia, que está aí no exercício pastoral, como é que você vê aí essa assertiva? Eu vejo essa assertiva dependendo do dia. Tem dia que é era mais acertada e tem dia que é menos. Não é, sabe o que é? Porque essa questão desse equilíbrio, até mesmo do cuidado, da aceitação, você está limitado a fazer aquilo que Jesus ensinou, a fazer o convite. É a pessoa que tem que, de certa forma, dar os passos. E hoje, muitas vezes, a gente se depara com uma realidade que as pessoas não querem dar o passo para se sentir mais, de certa forma, cuidada, para se sentir amada, para se sentir mais integrada e assim por diante. Porque, e até uma discussão que eu estava tendo aqui na comunidade, justamente essa. As pessoas se queixando da juventude, e aí começa aquela questão de quem quer a culpa, é o padre que não acolhe. Você, não, mas tá bom, mas quantos padres tem na comunidade? Tem 2. Quantas pessoas participam da comunidade? Então, quando o jovem chega, a gente não acolhe. Então, ou seja, precisa de gente para trabalhar, mas quando chega para trabalhar, você é muito novo, não dá para trabalhar. Você não sabe fazer. E então é muito difícil você pastorear. Porque quando você vem trazer uma inovação para melhorar, de duas uma, o que vai acontecer? Ou as pessoas vão dizer justamente isso, é o padre que quer mudar, essa é uma realidade, é a vontade do padre, ou então as pessoas vão vir com aquela síndrome de Gabriela, por exemplo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Então, o mesmo modo que elas viviam a fé nos anos 70, 80, elas vão se arrastando até hoje. E teve uma que eu acho que deve estar, de certa forma, até meia constrangida comigo, mas quando eu falei isso pra ela, ela nesse sentido, aí eu falei assim, então, mas você usa o WhatsApp, né? Nos anos 70 tinha o WhatsApp? Pois é. Então por que para algumas coisas a gente consegue atualizar e para outras não consegue? Por que é tão difícil, de certa forma, eu aceitar uma pessoa, por exemplo, para não entrar muito em polêmica aqui também, que não tenha o mesmo pensamento político do que eu e sentar do mesmo lado e a gente conviver com ela? Você entendeu? Sim. E aí depois a gente vai falar de uma questão, assumir um discurso cristão que está totalmente falido. E o que eu tento falar para as pessoas nessa questão do pastoreiro é isso. A gente não tem que se preocupar com aquilo que nós estamos falando. Porque não é a oração que vai, de certa forma, ser fundante ou fundamental para a minha salvação, é a ação. E se você olhar no Evangelho, tem uma parte que Jesus ele é categórico. Vinde a mim, filhos do meu pai. Eu estava com fome e você me deu de comer. Ação prática, ação direta. Mateus 25. Você entendeu? É ação direta. E é isso que as pessoas não conseguem entender, que para eu conseguir o meu lugar ao sol, na eternidade, eu preciso mudar a minha conduta. Não é alinhar o meu discurso. E hoje o que a gente percebe nessa questão religiosa é que quanto mais pecador e quanto mais eu puder condenar as pessoas, quanto mais pecado tiver, melhor que fique o paraíso só para mim. É isso. Porque eu não consigo ver outra concepção. Eu não consigo. E aí, dentro desse pastoreio, a gente tem que entrar no equilíbrio assim, então, você está condenando a vizinha
porque ela engravidou sem casar, por exemplo. Então ela vai pro inferno, na sua concepção, não é isso? Porque ela não está conforme a doutrina da igreja. E se seu filho engravidar uma mulher, ou se a sua filha engravidar de um homem sem casar, ele vai pro inferno também? Tem que ir, por causa que você já mandou a mulher pra lá. Pois é, vai sozinha, né? Pois é. Então, quando vem... Não, meu filho é diferente, não. O que você condenou a outra pessoa, você já vai ter que colocar na sua conta, colocar na conta do seu filho e assim por diante. E é tão assim, é constrangedor isso daí, porque muitas vezes hoje as pessoas veem como faltar à missa aos domingos um pecado mortal. É um pecado mortal, não posso faltar na missa porque é um pecado mortal. Só que não sabe a concepção do pecado mortal. E aí elas não sabem que elas estão contribuindo para a morte de muitas pessoas e que esses pecadinhos que ela comete no dia a dia, que são mortais, não a falta da missa. Porque quando a gente vai para a missa, a gente vai para buscar Jesus Cristo, vai para buscar ser uma pessoa melhor e vai praticar aquilo que ele ensinou. E pelo meu conhecimento de Sagradas Escrituras, eu nunca vi Jesus condenando ninguém à morte, ao inferno. Até quando se depara com um jovem rico lá, ele justamente diz, é difícil entrar no reino do céu. É difícil abrir mão daquilo que a gente tem por algo maior. Que essa é a ideia. Então, o que acontece? A gente está vivendo uma inversão de valores onde o que é importante é o meu discurso religioso. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de que devemos, de certa forma, ter uma consciência social, uma justiça social, aí você é chamado de comunista. Pode crer. Você entendeu? Então, ou seja, comunista por comunista, se justiça social for comunismo, eu tô com Cristo, porque Cristo fez justiça social. É isso. Quando ele partilha o pão, quando ele de certa forma abre o horizonte para a mulher, para a criança, multiplicação do pão, os leprosos e assim por diante. Ele fez justiça social. Então, se fazer justiça social é não estar com Cristo, eu não sei que Cristo que as pessoas estão seguindo. Olha, Praça, eu acho essa chave de leitura fantástica, né? A lógica dessa galera que fica vendo pecado em tudo é a lógica do capitalismo de segregação de mercado, né? Então você vai afunilando ali as pessoas que podem entrar no shopping para poder dizer esse lugar aqui é um lugar selecionado, né? O lugar dos plus, dos premium, né? E, cara, é isso mesmo, né? Eu assino embaixo com esse pensamento. Por isso que é tão difícil você pastorear hoje pelo seguinte, e vocês que são pais, Pedro que vai ser pai também, ele vai se confrontar com essa dificuldade com isso. Por quê? Porque você vai querer dar uma orientação pro filho, ele não vai aceitar. Ele já vai estar contaminado muitas vezes. E aí, por isso que ele tem que persistir. Persistir, um dia de cada vez, não de certa forma decepcionar, ficar triste, é manter a sua congruência com aquilo que você acredita. Muito bom. Mantovani, paternar é pastorear? Para terminar. Paternar, maternar é pastorear. Um tem o outro indicam. E assim, né? O exemplo está em Jesus, né? Eu sou o bom pastor, né? Elas conhecem a minha voz, e é a palavra viva. Então, só é possível esse pastorear com exemplo. E como é difícil, né? Dar o exemplo. E se a gente for analisar direitinho, Jesus é tentado do início até o final a largar o projeto do reino. É difícil ser pastor. É difícil ser pastor. Porque você tem que abrir mão de um monte de coisa. Você tem que ter muita convicção. E o que é mais interessante, Jesus não fez a vontade dele. Ele fez a vontade do Pai, né? O Pai que me enviou. E aí que tá, esse é o DNA de Deus em nós, que a gente constantemente, a gente busca, a gente sai durante o tempo, a gente sai de Deus, né? Loca de Deus, vem para esse mundo, vive, aprende, experimenta dos frutos, né? Os frutos que a gente conversou aqui, mas depois a gente volta. Por isso que nenhuma ovelha vai ser perdida. Sim. Não existe isso, esse negócio de ser perdido. Não vai ser perdida, não. Por que não vai ser perdida? Porque foi confiadas todas elas ao exemplo do Mestre, ao exemplo de Jesus. Tem uma coisa, Ferreira, que é básico, né? É interessante. As pessoas falam assim, você vai ser condenado ao inferno. Eu gosto de pensar, você está condenado a amar, a conhecer o amor. Você está condenado a conhecer o amor. Porque pode passar muito tempo. É a história do filho pródigo, aquele filho que volta e acolhe. E ali, de quebra, nessa parábola, Jesus mostra dois perfis de pessoas. Somos nós, né? Ou o egoísta, sim, ou o orgulhoso, e não se contenta com o retorno do irmão. Mas o grande modelo é o amor. O caminho é o amor. Você pode procurar, você pode sair, você pode fazer, vai, você tem o livre-arbítrio. Mas o meu DNA está em você, e você vai voltar. E é isso que o pai faz. E é isso que o pastor faz, né? Ele larga as 99 em
busca da outra que tá perdida. E porque Então- ele é o pastor bom naquilo que faz, ninguém vai se perder, né? Não se perde, mas não se perde por causa disso, porque nós temos o DNA de Deus, e a gente, e é uma coisa que eu tava falando outro dia, pro rapaz, um rapaz do dia, eu falei, cara, não importa, Deus não está preocupado com você, se você ama ele ou não, porque o amor dele é gratuito. Pois é. Ele é gratuito. Deus sabe se você vai pecar, se você vai errar, se você vai cometer uma besteira. Não interessa. Seria um Deus amor te mesquinho, né? Deus te ama. Eu tenho uma notícia muito boa para dar para você. Independente do que você faça, Deus vai continuar te amando. Porque o amor dele é gratuito. Esse é o coração do bom pastor. Eu acredito bom. que é isso, né? Que a gente está caminhando para fazer. Gente, eu só tenho a agradecer, viu? Esse nosso papo passou um pouco mais aí de 1 hora, mas por incrível que pareça, eu acho que ficou, se não melhor, tão bom quanto o episódio perdido. A gente agradece quem ouviu até aqui. Vamos tocar ainda com alguns convidados os próximos episódios. Logo mais o Pedro volta. Continua na edição deste podcast e a gente espera que você também não só aproveite aí esse conteúdo que a gente posta, mas que você possa divulgar também. Se fez sentido para você, não esqueça de passar adiante, falar para as pessoas, olha, você conhece o podcast Uma Conversa? A gente fala pouco isso aqui, mas de vez em quando é importante. Tem um episódio lá antigo com o Wilson Praça, que é o Nos Porões da Sacristia. Tem alguns também episódios com o Alexandre Montovani sobre o Candomblé e a Nação do Efon. Então você pode revisitar esses nossos camaradas também nesses episódios. E até a próxima, gente. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão.